Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez hoje com vocês aqui, hoje com mais uma novidade, né? Cada dia uma novidade, mas muito importante para o aprendizado nosso também, né? Da Gusmão, pode transformar. Aqui estamos com dois convidados da Potenza Alumínio, Daniel, o nosso diretor Prazer. lá da Potenza, né, Daniel? Potenza, né? E o Wesley, também, da parte técnica também, né? Isso. Wesley é um gerente comercial, mas tem essa parte técnica afiada. Isso aí, é né? importante. Então, eu gostaria que você iniciasse, Daniel, falando um pouco da Potenza, né? Alumínio, e para que a gente conheça um pouco dela, aí depois a gente passa um pouco também com o Wesley. Vamos lá. Prazer estar aqui. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer você já presenteando. Não sei se o senhor é um bebedor de vinho, mas... Nossa, poxa, vou montar uma adega agora, viu? Porque realmente, agora com esse... A gente tem que começar já quebrando o gelo, fala sério. É verdade. Tem aí um bonezinho da Potenza. Esse final de semana aqui eu estava navegando e tinha um barco dessa cor aqui, tudo era a cor dele, o boné, tudo. Muito interessante, legal. Vamos... Oi? Olha só, hein, pessoal, olha só. Olha, deve ser um vinho muito saboroso. Vamos ver a uva, Patagônia, Argentina, um blend. Isso. Muito obrigado à Potenza. E um bonezinho, olha, que chique, hein? Olha, pessoal. E eu sou usuário de boné, né? Porque diz que quem usou muito boné fica sem cabelo. E é verdade. Usou boné, o cabelo cai, viu? Atenção, hein? Obrigado, viu? Obrigado a vocês. E a gente que agradece a oportunidade aí de estar batendo esse papo, acrescentando, né, ao nosso conhecimento todo com relação ao mercado de vocês e a gente passar um pouquinho só de experiência que nós temos, né, tentando aí colocar de uma forma clara e sem escrúpulos nenhum as nossas passagens de vida, né? Porque o mercado de esquadria hoje, ele é praticamente hereditário. Então, foi o meu pai o precursor disso, o senhor Almeida, que está nos assistindo. Eu conheço ele, não assim, não tenho visitado a empresa, mas eu tive a oportunidade uma vez de conhecê-lo. Perfeito. Seu Carlos Almeida, que é o precursor disso, é comum do mercado brasileiro de esquadrias ser uma empresa familiar, né? A maioria delas são. E depois que você está dentro do alumínio, você não sai mais. Né? No vidro dizem que quem se corta com vidro nunca sai do vidro. O alumínio não é cortar, né? O que seria, Daniel? Aí é montagem, né? É montagem. Sempre uma novidade para aprender nas histórias. A empresa, ela é uma empresa, como eu te disse, familiar, hoje tem aproximadamente uns 10 anos de idade, apesar de ter mais de 40 anos de experiência, né? Os profissionais lá já estão lá há muito tempo, né? É uma empresa nova, repercutida para um trabalho meio que embrionário meu, né? Porque o Almeida já veio de outras empresas, de outras sociedades, e a gente vai evoluindo com o tempo, vendo o que vai desenvolvendo, né? Isso. Vai transformando. Vendo o que é bom e o que não é, e a gente vai modificando com o tempo, né? E aí agora chegou a nossa vez de assumir essa situação. E é uma empresa de seus 2.800 metros quadrados, seus 36 funcionários, já está há um bom tempo no mercado desenvolvendo aí, eu gosto de falar porque a gente teve que, nesses 10 anos aí, meio que tá presente no cenário brasileiro de construção civil, numa maneira assim meio que homogênea, quando eu digo residencial, quando eu digo comercial, quando eu digo fabril, né? Sim. A gente meio que permeia um pouco de tudo, né? Até achar o foco premium, né? Que hoje é
residenciais de alto padrão, né? Sim. Altíssimo padrão, né? Aquelas residências exuberantes. Esse é o nosso foco hoje. Até um prédio comercial, desde uma casa, uma empresa, até um prédio comercial. Soluções para todas essas situações, desde uma fachada glazing, né? Uma pele de vidro, né? Até uma esquadria simples de um banheiro, a gente atende normalmente. Né? Interessante, muito Nós legal. Estamos aí tentando cada vez mais entrar num mercado de altíssimo padrão, né? Onde praticamente as casas são quase construídas 100% por vidro e alumínio. Né? Hoje as paredes deram lugar para o vidro, né? E o vidro precisa, de alguma forma, né, maior das vezes, né, do alumínio, né, Wesley? Exatamente. Porque, assim, antigamente tinha aquele conceito, né, que as obras, elas teriam que ter o vidro, teria que ter a janela, e hoje, com a arquitetura moderna, isso mudou. Então, você não vê mais aquela casa com aquele conceito de uma esquadria simples. Hoje, a modernização do segmento, ela faz com que você tenha que ter algo mais tecnológico. Então, você não tem só mais um fechamento de janela, você tem um detalhe arquitetônico, você tem um projeto design sofisticado, você vai ter um vidro inteligente. Então, o mundo ele está modernizando e o nosso segmento ele está modernizando junto, acompanhando essa tendência. É interessante, né? Na verdade, nós já até batemos um papo antes aqui para mim conhecer um pouco mais, né, do processo alumínio, embora tenho visitado muitas empresas, como o vidro faz parte do alumínio, hoje ele está entrando muito dentro dos transformadores, né, dos caixilheiros, né? Do serralheiro, enfim. Então, isso está cada dia mais aumentando. E hoje a gente vê as obras, né, com uma economia de energia fantástica pela situação de não ser mais ambientes fechados, né, são ambientes totalmente abertos. Até por conta de você ter um conforto, né, junto aos vidros, que oferece muito essa possibilidade, né, as qualidades dos vidros oferecem muita oportunidade, performance. Hoje em dia a gente tem aí no mercado todas as gamas, né, de esquadrias, né, que a gente fala como uma linha de produção de carros, né? Sim. As linhas, né, propriamente ditas, que atuam no mercado de esquadria, né? Cada uma com a sua performance, seu design, né, com a sua utilidade em si. E o vidro, como um arroz com feijão, né? Sim. Ele veio agregar cada vez mais para o caixilheiro. Sim. Né? A gente vem de um conceito de fechamento de vão, né? Onde aquilo pode dar um conforto estético, onde pode dar um conforto acústico, né? Sim. Um design diferenciado para uma casa. O volume do perfil de alumínio, imagino, né, dentro de uma serralheria, né, que a gente pode falar serralheria, né, sim. Deve ter uma infinidade de produtos a ser ofertado, né? Como gerenciar uma situação dessa de quantitativo de perfil, né? Quer dizer, além do espaço que uma serralheria precisa ter, né, para a montagem desses quadros de alumínio, né, Daniel? Exatamente. Esse é o maior desafio para todo ou caixilheiro ou serralheiro, mas a gente gosta de um título chamado de indústria de esquadria. Né? Sim. Indústria de esquadria, que é o que porque é o que vocês fabricam, né? Esquadrias. Esquadria, né? Nós somos transformadores, né? Isso. Casou com o nosso podcast, né? Exatamente. Perfeito. Aí, nós aqui, para ter toda essa situação organizada, precisamos ter aí profissionais qualificados de mercado, precisa ter um quantitativo de pessoas dentro de uma área fabril. Isso tem que ser organizado de uma maneira ergonômica, desde a entrada do material dentro da fábrica, né? Toda a parte fabril, como que ela se comporta, até a saída do produto final. Isso tem que ser bem estudado, porque senão o time de você estar executando as obras, porque tudo tem tempo, né, para ser feito,
ele modifica por questões de detalhes, né? Nós temos aí softwares bem conceituados no mercado que nos auxiliam na parte de levantamento de obra, né? Isso aí facilita e é uma ferramenta que também é bem utilizada para poder fazer otimizações de cálculo de esquadria. Isso é que eu ia perguntar. Ele também, no perfil, esse software, ele faz a otimização também de aproveitamento do perfil para vocês poderem utilizar e não haver tanto problema de sobra como acontece no vidro, né? Exatamente. Ele procura otimizar a utilização do perfil para que você tenha melhor performance. Porque tem uma gama de produtos muito grande, né? E uma espessura diferente, né? Espessuras, tamanhos e uma barra que não chega no local, às vezes você não monta o quadro. Então, são componentes que vão se agregando à esquadria, né? Exatamente. O marco, a folha, o próprio contramarco que chega antes no vão para poder requadrar o vão, deixar aquilo... além de dar um processo de estanqueidade junto à obra no final, também ele dá para nós uma referência daquilo que vai ser fabricado dentro da fábrica, daquilo que vai ser produzido, e desde esse processo, né, de orçamento, de você conseguir otimizar, né, de vencer todos os obstáculos dentro de uma venda propriamente dita, de você conseguir vencer as etapas de fechamento de pedidos, né? Isso tem todo um time, né, para ser feito. E depois que aquele time é feito, você vai para a correria. Sim. Você vai para a correria porque é um processo que tem que ser rápido, ágil, né? Rápido, ágil e muito, como dizer... o processo, na verdade, ele tem que, a partir que deu o start, até por conta desses quadros tão grandes que tem que montar dentro da fábrica, vocês têm que agilizar esse processo para que caiba, né, dentro, essa produção caiba dentro do espaço que é utilizado. Eu tenho ouvido, ultimamente, como eu falei, que o vidro agregou muito dentro dos caixilheiros, né? Eu tenho ouvido muito falar no PVC, né? O PVC ele está também como um produto novo no sistema do alumínio, ele absorve menos barulho, menos calor, frio, enfim. Fala um pouquinho dessa parte do PVC que está entrando. É um produto novo que está entrando, né? Porque eu tenho visto que na Europa eles estão usando menos alumínio e mais PVC. O PVC é isso? Não, então, o PVC ele já está no mercado há uns 15 anos, né? Acho que um pouco mais, né? 15, mas não é tão recente. Então não é novidade. Não, é que assim, é que ele é mais segmentado por região. Ele é muito utilizado na região sul do Brasil. No frio. Porque lá é uma região fria, então assim, a propriedade dele no termoacústico, ele é muito eficiente, ele é um produto mais leve. Só que aqui em São Paulo, ou na região nordeste, nós não existe muito a cultura de utilizar o PVC. É cultural, né? É meio cultural do Brasil, né? É cultural. Eles vêm vencendo etapas, né? Mas como o vidro insulado, no caso, que utiliza-se mais no frio do que no calor, quando, na verdade, ele poderia ser utilizado para ambos, né? É por uma questão de preço isso ou por uma questão... Eu acredito que seja por uma questão de custo. De custo, né? De custo, mas o processo... basicamente da construção de esquadrias de alumínio para PVC, ele é bem similar, viu, Gusmão? Né? O técnico, Ale, nosso pessoal técnico aí, pegou algum material, algum site da Potenza para estar mostrando, né? Porque eu acho que é um produto que é importante, né? Tá visualizando. Essa é a casa que eu gostaria de ter, não a que eu iria fabricar, né? Mas é uma casa em Indaiatuba essa. O local já é bom, né? Indaiatuba já é um local bom, né? O lugar é muito bom. Eu acredito que seja em Indaiatuba. É Indaiatuba, sim. Se puder ir comentando, aí, né? No caso, nós temos aí uma esquadria minimalista, né?
onde o vão também ele é quase todo coberto e a esquadria ela vai recuando ela todinha para um lado só, né? Sim, na parte de baixo ou na parte de superior? Na parte inferior, né? E na parte superior aí é o guarda-corpo, né? Tem um guarda-corpo na parte de divisórias de vidros e tal. Uma casa conceituada também. Você vê, os vãos são maiores hoje. Se utiliza menos alvenaria e mais vidro. Muito mais vidro. Né? O vidro, ele, além de estar protegendo, né, ele também é um caminho da luz. Né? Sim. Mesmo porque assim, hoje em dia a tendência da arquitetura é você ter áreas vãos abertos, no caso, áreas abertas, então não tem mais aquela separação de cozinha com sala, não. É um vão aberto e a vantagem do vidro é que você pode unir os ambientes sem fazer com que eles estejam interrompidos com parede. Aí no caso é uma fachada, o conceito de fachada hoje para grandes residências aí, ele está bem em alta, né? Sim. É aquilo que o Wesley estava dizendo, né? Em vez de uma alvenaria e tal, uma parede de vidro, você tem toda a iluminação, você tem todo o conforto do lado interno, e tem toda a visibilidade do lado externo do ambiente que você preparou para sua família. A Potenza Alumínio, né? Já agregou o vidro dentro da Potenza ou vocês ainda estão no alumínio? A Potenza é 100% alumínio. Nós somos uma indústria média, Guzmão, mas tem um objetivo de a gente agregar o vidro no nosso trabalho. Porque a gente tem visto, né? E eu, particularmente, tenho visitado muitos clientes, né, do alumínio que estão buscando esse mercado do vidro dentro de casa também. Você agrega valores, né? Você diminui riscos, né? Diminui riscos, mas hoje no Brasil a gente tem grandes distribuidores, parceiros, né? Sim. E o mercado do vidro ele é um mercado caro, né? Sim. Os maquinários para vidro são maquinários com preços agregados bem volumosos. Né? Para montar uma vidraçaria, uma indústria, uma transformadora de vidro é muito superior a uma de alumínio, né? Exatamente. E casas nesse modelo aqui, a gente usa muito vidro laminado, né? Sei. Que aí precisa de uma autoclave para poder fazer toda essa parte de transformação do laminado. Isso ocupa um espaço muito grande, né? Sim. E os próprios equipamentos de esquadria de alumínio já são equipamentos caros, né? Um centro de usinagem, um mediano está na faixa aí de uns 600, 700 mil reais. Sei. Então, para você agregar produção, produtividade, para você estar neste ramo permeando não só a parte de residenciais, sim, mas também produção em massa, como janelas e portas para prédios verticais, residenciais verticais, né? Sim. Você tem que ter uma demanda de produtiva e para isso você tem que investir não só na mão de obra, como também se preparar tecnicamente e com os maquinários corretos, né? Sim. Para alcançar aquela produtividade, né? Apesar de todo esse equipamento que você tem instalado e pelo tamanho que a gente pode observar da obra, né? Até eu entrei no site de vocês, eu vi alguns prédios, né? Que vocês também fizeram instalação. Então isso a gente vê que esse é o nosso hiperfoco agora. Esse é o nossa roupagem. A Potenza está investindo bastante aí no mercado de alto padrão. Você faz melhores ou maiores vãos com mais qualidade, né? Trabalhe-se menos, de verdade, né? E agrega-se um maior valor do que produção em massa. E você vê, se nós vamos verificar, né? Não desprezando exatamente o trabalho do alumínio, né? Tá. Mas quando a gente vê o volume nessa visão que a gente está tendo dessa foto aqui, né? O vidro colocado e o alumínio, né? O quantitativo de vidro em relação ao alumínio é bem menor, né? Ou seja, parece que se trabalha menos no alumínio para fazer uma obra dessa, né? E fica uma obra clean, né? Uma apresentação muito, muito bonita. A gente, né? acha que com menos alumínio no vidro minimalista, né? Sim. O
o sistema ele é mais simples, mas na verdade não. O sistema ele está todo embutido no chão. Né, questão até de segurança, porque o vidro é pesado, né? Para fazer uma folha de vidro dessa, um sistema todo encaixilhado dentro da parte no chão, né? Os trilhos, né? Os trilhos com roldanas inoxidáveis, tem todo um trabalho de mecanismo para que esse caixilho ele feche de uma maneira ergométrica, a parte de automação para isso também. Sim. Né? É um mercado promissor, viu? É um mercado que nós estamos apostando aí. As obras que nós estamos cada dia vendo, cada dia os vidros são maiores, a arquitetura, né? Os próprios transformadores de vidro, né? Estão tendo muito essa questão de se deparar com vidros de 5, de 6 metros, né? Ou seja, uma chapa jumbo é 6 metros, né? Por 3,21, mas de repente uma obra aí mínimo de alto nível já é colocado vidros de 5 metros numa fachada por 3 metros, por exemplo, né? E muitas outras, né? No Sul tem um cliente nosso que ele faz portas até 6 metros. E ele se especializou em chapas de grande dimensão para fazer janelas, portas, né? E isso está acontecendo muito no mercado, os arquitetos desenvolverem um ambiente clean, onde passe mais a luminosidade, né? Além da conforto térmico, né? Porque para isso existem os vidros certos, para que metalizados. Nós estamos num país tropical, né? Tá certo que o Brasil é meio que continental, a gente chama, porque tem um clima em cada estado, né? Mas predominantemente nós somos um clima tropical. Tropical, é. E esses vidros essas casas que nós vemos aí com tamanhos de vidros gigantescos, elas buscam também performance no vidro. Um vidro fotovoltaico para uma economia de energia, ou um vidro low-E, onde esse vidro ele tem uma metalização dentro dele, passa toda-se a luminosidade, mas o calor não é passado. Então, ele é quase transparente, né? Então, para você ter um conforto interno, economia de ar-condicionado, né? Então, pensando no meio ambiente também. Isso quer dizer que vocês trabalham também bastante com vidro insulado, né? Quando você fala termoacústico, né? Automaticamente você não está falando só em vidro laminado, vocês também Trabalhamos muito com vidro insulado em obras, geralmente obras hospitalares. Esse vidro ele nos pedidos, né? Sim. Geralmente o próprio conceito do prédio já usa o vidro insulado. Ele deveria ser melhor aproveitado, o vidro insulado, eu acredito, né? Em regiões mais quentes, Rio de Janeiro, Cuiabá. A Potenza atua bastante em Cuiabá, onde lá dizem que só tem duas estações, né? O verão e o inferno. Na verdade é o verão e a chuva, né? Mas essa do inferno eu não conhecia, não. 50 graus na sombra, né? E com isso, o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando, né? Nós da área do vidro e dos insumos, nós somos distribuidores de produtos Fenzi, né, que é uma empresa que justamente trabalha com vidros insulados, e a parte de... eu não trabalho com o vidro, todo o insumo que transforma o vidro insulado. Rebolo, né? E tal, né? É a parte de perfis de alumínio, né, que são chamados espaçadores, o selante, o desumidificador que vai dentro da câmera, ou seja, todo o insumo que transforma o caixilho ali, o vidro, né, no vidro insulado, ou termoacústico, aquilo que o cliente precise, ou térmico ou acústico, né? E nós já estamos trabalhando bastante, estamos buscando a parceria aí da associação, porque muita coisa deveria vir do arquiteto, né? E é o arquiteto que nos ajuda prescrevendo isso. Essa especificação tem que vir, e eu acho que esse bate-papo aí é interessante a gente abordar esses temas, né? Do que é mais necessário, porque
basicamente tudo é custo, né? E é lógico, o vidro para ter um tratamento, uma térmica ou uma acústica melhorada, ele tem que ser melhor trabalhado. Sim. Isso se paga, né? Ele tem um valor agregado também que compensa, né, o vidro insulado a você, porque, na verdade, o consumo dos produtos para se transformar 2 lâminas de vidro insulado num vidro insulado, né, representa um percentual muito pequeno com isso, né? Então, interessante. Muito pequeno. Então, não é pelo custo de transformar o vidro insulado, e sim 2 lâminas. As lâminas representam, acho que 95% pelo custo total de se fabricar um vidro insulado, né? Então, imagina um vidro insulado sendo colocado, tem um valor muito agregado, pelo que Sem é dúvida. O propósito, né, de se colocar um vidro dentro numa janela, numa divisão de ambiente, né? Sim, a gente tem feito bastante obras fora. A Potens atuou em algumas obras em Fortaleza, onde a exigência lá já é o insulado, pelo calor, né? Sim. Mas aqui na região de São Paulo, eu acredito que daqui a um tempo, porque quase insuportável o trânsito caótico da Marginal Tietê. Sim, né? Marginal Tietê, Pinheiros, né? Existe aquele apelo acústico do vidro laminado, mas o insulado seria o vidro perfeito. Porque o vidro alumínio, o vidro laminado, ele é mais simples de trabalhar, né? Ele se torna talvez mais pesado, quem sabe, no processo, né? Sim. Mas, na verdade, são 2 vidros, né? Ou melhor, poderá ser mais que 2 vidros dependendo daquilo que se necessita de barulho, né, do conforto acústico ou sem até... dúvida o conforto acústico, porque a gente tem participado bastante de algumas novas construções, né, natural, aonde a exigência de decibéis cada vez é mais gritante. Sim, entendeu? Cada vez a performance do caixilho, até para um padrão inferior, eu falo um padrão mais econômico, uma obra financiada, caixa, uma coisa mais simples, você é exigido um apelo acústico maior. Então, existem linhas dentro do universo de esquadrias sendo cada vez mais melhoradas, né, para atingir essa exigência acústica. Sim. Porque a pessoa vai comprar seu imóvel suado, parcelado em 20 anos, e ela não tem um conforto dentro da sua própria casa. Sim. O meu pai mora na Moca, né? E ele diz assim, Daniel, é um prédio antigo onde ele mora, né? Uma coisa mais antiquada, uma coisa mais de outras eras, né? De outra época, né? Onde não tinha essa exigência, né? Sim. Então você paga num imóvel que tem seu valor agregado, mas ele de manhã ele escuta o ônibus do lado de casa, da casa dele lá. Sim. Como se estivesse na garagem na dele, garagem na sala ou do dele. lado da sala dele, entendeu? É assim, e é um imóvel que tem seu valor, né? E eu já moro num imóvel mais novo, onde eu não escuto nada. Sim. Porque já foi trabalhado foi previsto essa então, situação. A evolução, ela existe, né? É interessante a gente também mostrar para o consumidor essa exigência, entendeu? Mas vocês não trabalham com processo de venda, vocês já recebem a receita pronta para fabricação das esquadrias, das janelas, portas, divisão de ambiente, ou vocês fazem o projeto também, Daniel? A Potens, ela executa o projeto executivo. Para a execução do caixilho, ele é feito dentro da fábrica, né? Nós temos lá uma equipe de 4 profissionais que são projetistas, né? Eles vão estudar a obra. A necessidade do cliente. Existe uma questão aqui, Guzmão, de mercadologia que se fala. Sim. Que também é regional, né? Que também é, vamos dizer, bairrista, vamos dizer assim. Cada um tem o seu ponto. O mercado de São Paulo, como é um mercado rápido, tem construção todo dia, né? A gente é um mercado mais, eu não vou dizer, tem sua exigência, mas comparado ao mercado Paraná,
Ele é totalmente distinto. Eu não consegui entender essa. Por quê? Bairrista, você diz, depende do clima, da região, né? Depende de... Isso influencia na vida das pessoas. Sim. Influencia. Eu estava usando outro dia, eu estava conversando com o Wesley sobre isso, né? Nós tivemos aí porque a Potenza, ela atende, não só no estado de São Paulo, ela atende outros estados próximos, algumas situações que são, que nem fachada, a gente meio que se torna um especialista por trabalhar muito tempo, né, na área, Sim. né? E o mercado nos chama para atender. Então, a diferença é que eu entendo nos meus 40 anos somente. Sim. Que eu entendo. De Potenza ou de vida? De vida. Ainda não tenho cabelo tão branco assim, não. Ainda tem cabelo. Eu entendo assim, existe situações que se exige aí toda a cadeia de performance de uma esquadria, ou vamos apostar num vidro de melhor qualidade, né? E situações não. Vender o produto. Na Vender verdade, você... a parte, exatamente, vender o produto. Mas a grande maioria que você vê em São Paulo, existe um mercado muito grande em São Paulo, que é muito mais ágil, né? Existe uma carência de residências aqui em São Paulo, é um público maior, então não há uma exigência. A gente chama o termo tapavão. Sim. Tapavão é colocar a janela lá, e isso prejudica quem está comprando. Sim. Já no mercado, por exemplo, é lógico, eu vou comparar São Paulo com Curitiba, né? O curitibano, ele é mais exigente, ele é mais técnico. Uma venda para Curitiba, se eu for falar de espessura de vidro, por exemplo, aqui em São Paulo o cara fala... 4 milímetros. Você não consegue colocar um 4 milímetros aí, não. Você não dá para passar para 6. Guarda-corpo não aguenta uns de 8, um de 6... Entendeu? Então, um cara numa residência de alto padrão, em Alphaville, por exemplo, o cara contrata o seu José da serralheria do lado, o cara coloca lá um vidro temperado. Tem uma casa de 2, 3 milhões e coloca uma... Exatamente. Que não... Existe muito isso aqui no nosso mercado. Não que não existe nos outros, mas... Sim. Você vê que é um apelo mais estético, eu falo assim, cultural do pessoal mais para o sul do país, por conta também de isopletas de vento, cargas de vento. Sim. Por estudos que tem que ser também feito, né? Questões de clima, né? Eles precisam ter essa exigência um pouco maior de técnica. Sim. E aí, quando você parte para uma venda técnica, não existe... o famoso leilão, né, de informações. Porque o cliente está buscando algo de qualidade, né? Exato. E ele vai pagar por aquilo. Sim. E ele sabe por que ele está pagando por aquilo. Então, por isso que existe essa divisão, às vezes, no mercado, sim, em que você consiga atuar, né? Para você ter uma noção, informações. Eu estou fazendo um prédio hoje na região do Brooklyn, em que as esquadrias quase totalizaram em 2 milhões de reais. Um prédio de 20 andares. Sei. Eu estou fazendo uma residência no Paraná, onde só a caixilharia ficou em 1.800.000. Então, por exigências, por diferenças de tamanho de peças, claro, sim, são coisas distintas, mas sim, você vê, a qualidade... ela bate muito no preço, né? Sim. Totalmente. Mas o cara lá vai ter uma performance enorme, e aquilo dura por a vida inteira, né? 50, 60, 70 anos. As esquadrias, pouco, aí o que você vai exigir dela é uma manutenção. Quando é movimentado, né? Quando o vidro se movimenta, como fachadas, né? Sim. Como diz aí, fechamento de sacadas, né? Muito interessante, né? Eu abordei isso por conta dessa situação do vidro insulado. Tem que ser uma coisa mais exigida do arquiteto. O arquiteto tem que conhecer as propriedades, o porquê ele vai pagar mais caro, aonde está o custo e onde está a vantagem nisso. Mas na verdade eu acho que o arquiteto nem é tanto uma questão de visualizar o custo, né, Wesley? Na verdade, eu acho que
talvez pela praticidade de acreditar. Você imagina que eles projetam vidros de 5 metros com recorte do interruptor de luz e iluminação, alguma coisa, né? E não imagina o trabalho que dá para manusear um vidro eu estou dizendo um vidro de 5 metros, porque existem hoje vidros até maiores aí, e o arquiteto projeta essa colocação desse vidro sem ter ideia do... Como vai chegar lá. Como vai chegar lá, como vai ser... O que precisa ser feito da mesa de corte de vidro, a transformação dele e o transporte até ser colocado. Esses dias eu vi um caixilho ser levantado, né? Ele tinha mais ou menos uns 30 centímetros de parede, né? Eu fiquei imaginando que o último carretilha que estava lá em cima era só para levantar. Não, por infelicidade do cara que estava puxando, na verdade ele estava indo para o último andar, ele estava fazendo um fechamento no último andar lá do prédio, né? E um tamanho de mais ou menos 2,5 metros por 1,5 metro. Era mais ou menos esse o tamanho que ele estava levantando. Claro, eu não sei a espessura do vidro que estava ali dentro, mas com certeza não era um produto leve, né? Um caixilho desse tamanho para levantar no altura do prédio. Aí aonde a gente pega no mercado, por que se preparar tanto para poder vender uma solução desse porte, né? Porque vai precisar colocar dentro de um orçamento, um içamento especializado, o vidro ele vai balançar, tem que ter uma segurança certa. E às vezes o cliente, ele quer comprar o melhor, mas quer pagar o mais barato. Ele quer. Né? Ele pode até negociar, né? Mas se ele procurar um barato, ele vai realmente encontrar. Sim. E ele vai ter que encontrar problema também. Um transporte de vidro jumbo, ele é caro, é um caminhão Munk. Para manusear isso dentro de uma casa, você precisa de a gente chama de aranha, que é uma ventosa, ela sobe até 7 metros, a Potenza tem esse tipo de maquinário. Então... Aquele tratorzinho aranha? Nós temos um manual e um elétrico, né? Você bota o vidro, eu tenho algumas imagens, depois eu te mostro. Ele tem aquele chupão, né? A ventosa, segura o vidro e você calmamente transita com aquele vidro dentro da residência até chegar num vão. Né? Semana passada nós finalizamos uma casa no Tamboré, onde o caixilho da residência lá tinha 4,5 metros, numa espessura de 20 milímetros, então, de vidro. Sim. Era uma coisa bem pesado, o vidro é pesado, o caixilho é pesado, e precisa dessa segurança até para os profissionais, entendeu? Quando você falou em chupão, me transportou as ventosas que nós vendemos. Nós vendemos esse tipo de ventosas de manipulação. Agora estamos fazendo a dupla, tripla, né? Maravilha. Eu fui um dos que entrei com esse produto no mercado há muitos anos atrás. Que interessante. Em 1992, eu já estava com esse produto no mercado. Fiquei um período sem esse produto porque a fábrica descontinuou. E a Guzmão, ela tem um perfil de qualidade de produto e eu não admitia buscar um produto de baixa qualidade, já que eu vendi tanto tempo, né, os produtos da Rial. Né? E é um risco, né? Quando você trabalha com risco, então você tem que pensar Pra você ter uma ideia, eu tenho uma ventosa tripla, ela está num vidro, segurando um vidro há 4 dias. Ela está segurando pendurado, ou seja, para você ver a segurança. Para a gente fazer os testes, né? A nossa ventosa é para 130 quilos, né? Não é para levar o pé da letra, eu vou levantar 180 quilos, né? Sim. Mas eu estava com 150 quilos, um rolo de EVA, né? Que é de laminar, para fazer o laminado, né? De EVA. E segurando na ventosa. Nossa. Então eu tenho isso em filme, né? Nós ficamos 1h30 com ela pendurado, cansamos, porque ela não soltou, né? Porque não era esse o teste, era para ver o tempo que a gente ia precisar
porque se eu utilizar um vidro de segurança e não ter a segurança, e com essas tamanho de peças de vidro de 6, 8, 10 milímetros, nós também fazemos um carrinho que transporta dentro de shopping, dentro de loja, dentro de residência, que você põe o vidro no meio e transporta. A ventosa segura. Mas isso são coisas... esse do carrinho. Com 2 pessoas você manuseia, né? É claro que esse equipamento que você tem eu conheço. Há muitos anos atrás eu cheguei a ter um, Guindaste Aranha, né? Que ele entra no elevador, ele se abre todo. Eu tenho até o filme dele ainda hoje, mas não é para tanto, né? É para você manusear dentro de um ambiente, dentro da própria empresa. Às vezes você quer fazer um vidro dali até ali. Manuseios curtos, né? Você põe ele no carrinho e 2 pessoas segurando uma de cada lado da chapa, já é o suficiente. Não precisa criar uma estrutura muito grande para transporte. Enfim, mas voltando a falar do alumínio, né? Eu acho que esse vidro insulado que a gente chegou a comentar, tá? A gente está fazendo muito trabalho em cima disso. Nós estamos tendo bastante apoio da FENSE. A FENSE Itália está nos ajudando com informações daquilo que eles fazem, porque na Europa, né, a maioria dos vidros ali são ou laminado ou vidro insulado, né? Por causa da diferença de temperatura. E lá é mais por causa da diferença de temperatura. Aqui nós atendemos a linha branca, né, frigorífico, né? O que usa muito é geladeira de coca, Coca-Cola. Tanto todos refrigerantes e cerveja, né? Esses dias eu vi um lançamento aí de um fabricante que ele faz uma cervejeira, né? Legal. Aí, olha, e nunca vi uma cervejeira alimentar tantas cervejas assim ali na porta. É porque eu não sei nem se vou tomar mais cerveja, né? O vinho já está garantido. Esse daí é legal. Eu vou dar um feedback. Por favor, esse daí é uma das relíquias que eu gosto de tomar. Adoro esse vinho Fim do Mundo. É muito bom mesmo. Fim do Mundo. É um vinho da Patagônia, um vinho blend, bem gostoso. Tem que colocar ele no decanter para poder dar uma deixar ele menos bravo. Deixar ele menos Mas eu gosto de tomar ele tranquilo. É um vinho que eu tomo. E por estar na Moca, ali na região da Moca, o seu pai deve ser descendente de italiano. Descendente de italiano. Ele é descendente de portugueses e italianos. Então tem uma briga boa ali. Viu? Você imagina, né? Uma já é fera, imagina 2. Português e italiano. Português e italiano. E a esposa é portuguesa, então sai uma briga. Aí é melhor. E aí... Pode falar. Não, eu ia falar para o Wesley falar um pouquinho também, né, Wesley? Porque eu acho que se tiver mais alguma coisa que você pudesse agregar essas informações, eu acho que é bacana, né? Então, nesse segmento que eu costumo sempre conversar com o Daniel, a responsabilidade em cima de você estudar um projeto de uma forma bem minuciosa, acho que ela faz todo sentido, né? Totalmente. Desde o momento que você entende a linha, que você pode dar sugestões que agreguem ao cliente um cuidado do porquê você está utilizando aquele produto, principalmente no segmento residencial, que hoje o boom está sendo as casas de alto padrão, que está utilizando muito vidro, como nós vemos o exemplo. Então, um vidro bem estudado, você além do conforto, da economia de energia, você vai ter uma luminosidade, você vai ter um processo no qual tem um telefone tocando. Você vai ter só tirar da mesa, Daniel. Perdão. Só isso. Perdão, o pessoal querendo comprar esquadrilha. Que bom, né? Que bom. Então, assim, você acaba sendo não mais um fabricante ou não sendo mais um serralheiro, mas você entendendo o conceito e conseguindo apresentar para o cliente a melhor solução hoje, acho que é o diferencial e é o caminho certo que esse segmento ele tem que ir com responsabilidade, porque um arquiteto muitas vezes ele conhece muito bem o que ele faz, só que às vezes ele não tem um conhecimento um pouco mais abrangente no que é o vidro e o que o vidro pode realmente trazer de benefício para o cliente. Então, esse é um dos cuidados que nós temos. A gente tem. Interessante, Guzmão, é que
no mercado de residência, a Potenza acaba atuando também como um consultor, né? A gente também abre como um processo de consultoria, porque você vai lidar diretamente com o proprietário, você vai lidar diretamente com o arquiteto, né? Diferente quando você trabalha para uma construtora, um prédio vertical, produção, aonde esse profissional, essa consultora contrata um consultor para exigir lá, esse é o meu prédio, fica no Brooklyn, eu quero atender um público X, qual que é a linha de mercado que eu posso usar para esse segmento? Aí o cara vai lá e endossa, ele fala, não, ó, essa é a linha perfeita, essa é a situação. E a minha verba é essa, a minha verba é essa. Então precisamos excluir isso, excluir aquilo. Não tem problema. Funciona como mais ou menos... Na prática, funciona mais ou menos como um médico sendo abordado por uma indústria farmacêutica, né? Ele vai receber por isso. Mas, e no final das contas, a gente acaba também atuando, às vezes, como uma reengenharia para diluir custos, né? Então, olha, aqui você pode mudar esse item, aqui você pode deixar essa linha, colocar uma linha mais fina, que atende esteticamente e tecnicamente, né? A performance ela atende, isso vai te agregar num custo menor nesse item. Então tem uma série de situações que dá para fazer dentro da gama do alumínio. Interessante, então, a Potenza, né? Porque ela tem um departamento onde ele dá um suporte, ele dá uma atenção técnica e até, podemos dizer, de engenharia, né, Wesley? Como você estava falando ali, de pessoas que atendem o cliente para fazer o projeto, porque a gente vê muitas pessoas que atendem o cliente apenas para atender a necessidade que ele tem, mesmo não sendo algo que corresponda com a obra dele ou com a situação dele. Eu tenho, quando eu viajo por todo o Brasil e a gente vê muitas situações nas vidraçarias, nos transformadores de vidro, né? Esse comentário, que às vezes uma obra tão nova tem que ser toda remodelada, porque o que foi colocado foi o que o cliente pediu, não aquilo que foi projetado, né, ou corretamente feito, né, porque existe essa transformação. Eu acho que, às vezes, diminui um pouco de trabalho, dá uma lucratividade melhor e você mostra o seu produto diferenciado, porque não é só atender exatamente aquilo que pede. Você, né? Se torna um artesão, né? Vamos dizer assim, né? São vãos diferentes, são situações diferentes, são exigências diferentes, mas assim, nada para lá na Potenza esbarra na norma, entendeu? O que tiver dentro da ABNT com relação à norma técnica de desempenho e caixilharia, a gente atende. A Potenza, então, ela perde o pedido se não tiver que colocar dentro das normas. Sim. Na verdade, não é que nós perdemos o pedido. A gente você vai lá e fala assim, eu não te dou RT disso. Isso. Porque você passa essa informação para o cliente. Que é uma responsabilidade sua, né? A Potenza, ela vai estar trabalhando, colocando um produto que não pode garantir, que você não pode garantir aquilo, não pode pôr o seu nome, e de repente, se tiver algum problema, ele vai voltar sim para você, sem porque dúvida. Não tem jeito, né? Eu tive um caso no Rio de Janeiro, quando eu estava na Blindex, eu faço sempre questão de voltar nisso daí, porque foi um negócio que impactou bastante. O vidraceiro colocou vidro no hotel inteiro e todo box, né, era colocado um box e acabou, né? Não tem segredo, né? Mas um dia estourou um vidro dentro do box, um garoto de 6 anos, e era um americano, né? E ele processou o hotel, e o hotel falava, não, eu vou para cima do vidraceiro, o vidraceiro, não, mas eu fiz o correto, né? Então, aí veio essa cadeia que depois foi... e aí vem, mas ali era um caso atípico, que ele estava exigindo que tivesse uma qualidade de produto que estourasse, né, e tendo uma película, tanto é que hoje se coloca, né, a maioria dos vidraceiros colocam, até a Blindex usou um sistema aí que era para colocar uma película por garantia quando o box estoura, né, o vidro temperado se estilhasse, ele permanece em pé. Mas
o que eu quis dizer com isso, que ele volta de alguma forma para você. Sim. E aí é a imagem da empresa, né, que fica... você acaba manchando a imagem da empresa porque você passa por um amador ou por uma pessoa que não tem responsabilidade. Sim, então isso é muito ruim. A gente tem que dividir, fazer o divisor de águas. Cabe a nós ali, especialistas, porque vocês conhecem fazer o que é risco, o cliente entender a diferença, é lógico. Tem situações que a gente vai perder o pedido. Tem situações que eu falo, dessa maneira eu não atendo. Se você segurar Porque quando você passa essa responsabilidade para o outro, ele repensa. Quase 90% repensa. Ou ele vai procurar um cara que vai fazer. N vezes, Guzmão, que a gente perdeu alguma situação, o cara colheu o amargo lá atrás. Sim. Eu já avisei sobre, uma vez, um prédio que nós fizemos uma consultoria para a parte de caixilharia, e existe as linhas de mercado que hoje são homologadas, todas elas testadas, e a gente só trabalha com esses tipos de linhas. E existe umas linhas do mercado antiga. Tem uma linha que é bem usual aí, chama PV2, que é uma linha feita pela Alcoa, antiga Alcoa, acho que você deve conhecer essa época. Meu pai trabalhou nessa empresa multinacional e teve essa percussão, então a gente conhece, né? Alcan, Alcoa. Sim. Essa linha ela é usada até hoje. Pequenos extrusores ainda detêm as ferramentas, fabricam essas linhas para vidraceiros trabalharem em situações pequenas, né? Uma fachada de uma loja, uma coisa mais sucinta. Sim. Ele colocou essa linha dentro de um prédio, essa linha ela não tem estanqueidade nenhuma. O cara, depois de um mês, ele ligou, ele gastou praticamente o dobro em silicone, porque você tirar tudo de novo para colocar de novo, sim, ele não ia fazer, ele ia ter um custo enorme. Então ele gastou quase o dobro que ele gastou de caixilho em silicone para poder vedar o sistema, que era ineficiente na época. Já não fica na mesma qualidade. Então a gente tem que explicar as diferenças de preço. Por que uma determinada obra tem um preço X e a outra Y? Por que se discute? Porque existe dentro de uma gama de orçamentos alguns absurdos, algumas pessoas que se submetem a isso, né? E o mais notável, o mais notório ainda é assim, o caixilheiro, a indústria de esquadria, ela é responsável por 5 anos sobre aquela obra, por lei. Sim. Então, você não pode arriscar nenhuma vírgula, entendeu? Sem dúvida. Existe uma série de coisas, igual uma linha de produção de carro. Por que é feito daquela forma e não é feito daquela outra forma? Por que se usa um parafuso inoxidável ao invés de um parafuso de latão ou um parafuso comum? Você vai lidar com aquilo por anos. O parafuso inox, ele, por química, ele não vai atingir o alumínio. Ele vai ficar lá por anos. Agora, o parafuso de latão, dependendo da região litorânea, uma região, por exemplo, como Fortaleza, que a taxa de umidade, né? de umidade e de salinidade é altíssima, você pode ter uma fachada caindo no chão por uma economia besta. Uma economia que você fala assim, que eu falo que é de bairro, eu falo que é de cultural, né? Sim. Então, é uma responsabilidade grande num parafuso. Então, a gente tem essa coisa, a borracha que vai segurar o vidro, ela tem que ser uma borracha específica, a cunha tem que ser certa para travar o vidro, na proporção correta, para que o vidro, por exemplo, num box não venha quebrar, porque o calcanhar de Aquiles num vidro... Ô Daniel, aproveitando, você falou do calço, né? Eu falo calço, você falou mais tecnicamente cunha, né? O cunha ainda se utiliza madeira ou só aquele material de PVC? Não, cunha não utiliza mais madeira. Não? Porque eu tive numa obra lá no Rio Grande do Sul vendo, né? E eles estavam removendo, né, uma janela e colocando um espaço bem único, né? Em vez de ser triplo, eles iam colocar uma modificação que eles estavam pondo para iluminar melhor o ambiente interno. E eu vi uma madeira como calço, essa tal de cunha aí,
mas ela saiu totalmente esfarelada, deformada, e por isso que às vezes ela acaba e fica fazendo barulho. Sim, ali. Hoje é uma borracha que vocês utilizam, que a gente utiliza, ou pode ser até um celeron, né? Dependendo da situação, do peso do caixilho, né? Mas não era nem da minha época já essa utilização da madeira. Nessa parte aí eu falhei na escola, não tinha esse conhecimento, né? Mas deve ser uma prática antiga, né? E era bem antigo também, né? Eles estavam praticamente mudando a fachada do prédio, assim, que ficou linda, inclusive. Bom, pessoal, na verdade, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, Pode Transformar. A Gusmão sempre trazendo produtos novos, né? A Potência Alumínio foi uma pegada legal nossa também, porque está entrando bastante. Eu agradeço você, em vez de estar tirando os pedidos lá na Potência, está aqui batendo um papo. Eu já estou pensando aqui no carrinho de vidro da Gusmão. Mas são coisas que realmente a gente gosta de aprender, gosta de transformar, né? Quando a gente iniciou o podcast, sempre teve essa coisa, como vai se chamar, como vai ser e tal, né? Você é do vidro, pode vidro? Não pode vidro. Isso eu estou cansando de falar no podcast e o pessoal até me desculpem, né? A gente, depois dos 60 anos, a gente começa a ter repetitividades, né? Mas assim, e pode transformar para tudo. Você veja os caixilheiros, ou o alumineiro, ou enfim, todos os nomes que dá, né, para o serralheiro, indústria de esquadria. Eles estão hoje colocando a vidraçaria lá dentro, ou seja, estão montando um setor e aí por isso que é chamado transformar, né? Tudo transformação. Vocês daqui a pouco, né, vão se tornar também um cliente da Gusmão aí de insumos do vidro, por quê? Porque talvez não para tudo. Né? Às vezes, de repente, você pode continuar sendo cliente do seu fornecedor hoje, continuar sendo cliente para produtos especiais, que eu costumo dizer, tem cada segmento tem o especialista daquela, como eu estou te falando, uma obra de janelas que lá em Santa Catarina ele tem as portas, ele só fabrica produtos de grande dimensão, janelas enormes, portas de 6 metros, 6,5 metros. É o hiperfoco dele. Exato. Então, quer dizer, de repente você não vai pôr esse produto para transformação dentro da tua empresa. Sim. Porque tem um especialista que vai fazer. Então, eu sempre costumo dizer que ninguém é eterno até que você encontre uma outra solução. Mas, se ele se preocupar em se especializar em produtos, ele vai continuar sendo o seu fornecedor, porque você não vai se dar ao trabalho de fazer aquilo que ele já se especializou. Sim, e em outros produtos você mesmo faz. E eu estou recebendo muitas consultas, né, que aí eu vou, realmente escuto muito falar, só que eu não escutava falar de equipamentos tão caros assim na área do alumínio, né? Sim. Como do vidro tem, né? Uma mesa de corte, por exemplo. Agora nós temos um equipamento também para fazer o selamento da fachada, do quadro da fachada. Você coloca o alumínio já em quadro, coloca o vidro e aquele equipamento automaticamente faz todo o selamento da fachada. Legal. Gostaria de visitar um dia a Potência para conhecer ali, porque pelo que eu vi, né, na internet, gostei muito da fábrica de vocês. Nós somos muito importante. Mas estamos aí. Legal. E vai ser um prazer recebê-los lá na fábrica. Obrigado. Obrigado por vocês ter disponibilizado esse tempo, essa 1 hora com a gente. Gostaria, Daniel, que você desse um recado para os nossos espectadores aí, né, da sua empresa, e também algum recado que, de repente, você gostaria de que passasse profissionalmente da diferença da Potência para até os outros concorrentes seus, né, o diferencial. A gente tem um minutinho ainda aí para encerrar. Maravilha. Eu agradeço a oportunidade, Gusmão, e pessoal de casa aí que está nos assistindo,
pensem bem nas esquadrias, na forma de você comprar o seu alumínio com a qualidade, respeitando prazos, respeitando toda a ergonomia do sistema, escutando o profissional, que não é só simplesmente apelo de venda, e sim toda a ergonomia, todo o trabalho que é feito para ter o conforto na sua casa, a sua segurança, né? A Potenza está lá à disposição de vocês 24 horas, né, do dia, porque a gente, quando é empreendedor, não tem tempo, né? A gente levanta já fazendo. O celular não desliga, né? Não desliga. Nós estamos à disposição aí de vocês. Quer deixar seu recado também, Wesley? Esteja assim, à vontade. Reforçando o que o Daniel falou, né? Sempre quando for construir, procurar, assim, escutar um técnico, uma pessoa que tenha conhecimento de mercado para que você faça a coisa certa. Legal. Pessoal, terminamos mais um podcast Pode Transformar. O YouTube, se inscreva, mande um sinal para nós. Alguma dúvida, vocês podem mandar um recado aí, uma consulta que vocês tenham, que a gente vai estar respondendo, tá? Vamos voltar na era do vídeo a cores, né? Vídeo que a gente não precisa ficar esperando para responder, tá? Mas muito obrigado pela audiência, por estarem compartilhando aí com a Guzmão. O podcast Pode Transformar às 19 horas toda quarta-feira. Muito obrigado, até a próxima.